Na segunda parte da aula pública sobre economia e livre mercado, Leda Paulani responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Como a senhora vê o nível de intervenção do governo na economia brasileira? Como que a senhora considera esse nível? É sadio? Não é? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos foi que o discurso liberal ele ficou muito forte dentro do Brasil. Então, esse discurso, um discurso de reduzir o tamanho do Estado, né? Isso levou, principalmente depois do Plano Real, nos governos Fernando Henrique, a um processo forte de privatizações e a um processo forte de liberalização da economia, que foi, enfim, que teve por objeto a abertura comercial do país e a liberdade dos fluxos internacionais de capital, aquilo que a gente chama de abertura financeira. Isso não se alterou nos governos posteriores, né? Então, mesmo depois, quando entram os governos do PT, os governos do Lula e depois da presidenta Dilma, essa moldura geral de funcionamento da relação do Estado com a economia não se alterou, né? O que se alterou foi que esses governos fizeram políticas sociais de alto impacto, né? Isso acabou tornando o Estado mais importante novamente em relação ao que ele foi nos governos Fernando Henrique, por exemplo, ou durante toda a década de 90 até a ascensão do ex-presidente Lula ao poder, né? Mas aí se trata, não é um tipo de intervenção no funcionamento da economia, mas sim uma política pública que, claro, afeta a economia de alguma forma, mas que, enfim, tem outras finalidades, né? Que é simplesmente a de reduzir desigualdade, acabar com a pobreza absoluta, etc. Então, você vai dizer sobre esta política, se ela tem um nível maior ou menor de intervenção, né? Não cabe muito, tá certo? O que vai acontecer agora, o que está acontecendo agora, é que esta liberalização que foi feita e esta privatização que foi feita não foi considerada suficiente pelos liberais, né? Esses liberais agora, eles tomam o poder, no meu entender, de forma ilegítima, né? Para completar essa política, acabar de liberalizar o país e reduzir, mais uma vez, o tamanho do Estado. Essa PEC 241, que já, enfim, está em andamento aí no Congresso, limitando, né, as despesas com saúde e educação ao seu valor real, congelando esse valor real, né? Porque quando você corrige só pela inflação, você congela o valor real, você vai estar, na realidade, reduzindo o gasto do governo com esses setores. Então, porque isso está dentro desta lógica de que o Estado tem que ser o menor possível, né? E que você tem que deixar espaço para o mercado funcionar. Então, você tem que transformar em mercadoria mesmo os bens que são essenciais à vida humana, como saúde e educação, né? Então, o Estado se retraindo, tem espaço para o setor privado. Essa é a lógica, né, do discurso que afirma o livre mercado como o melhor sistema. A senhora falou sobre a questão da zona do euro. A gente teve um exemplo agora do Brexit na Inglaterra, que apesar de ter sido motivado pela questão dos imigrantes e tal, vai acabar isolando o país. E nos Estados Unidos a gente também tem o exemplo do Donald Trump, que adota algumas medidas econômicas, que diz que vai adotar algumas medidas econômicas mais restritivas, que vão meio no que a linha que a esquerda costumava reivindicar há algum tempo atrás. Eu queria saber de você o que você acha, se você acha que isso é uma linha a ser seguida pela direita mundial pós-crise de 2008, um maior isolacionismo econômico dos países. É claro que
assim, uma das consequências, pelo menos do meu ponto de vista, dessas 3 décadas e meia já de neoliberalismo, né, se a gente contar do começo dos anos 80 para cá, uma das consequências desse período de afirmação do virtuosismo das forças de mercado e das políticas que são necessárias para isso, provocou justamente um aumento da desigualdade no mundo, isso é comprovado empiricamente, né? Um aumento da desigualdade entre os países e dentro dos países. Nesse sentido, o Brasil andou na contramão, porque a desigualdade no Brasil caiu ao invés de crescer, né? Mas no mundo todo ela cresce como resultado dessas políticas, porque é óbvio que quando você reduz o tamanho do Estado, né, você deixa os menos, aqueles com menos condições mais desamparados, então a desigualdade tende a crescer, né? Então, o crescimento da desigualdade vai gerando um caldo de cultura. Você tem todo o problema da imigração, enfim, que aumenta nesses períodos de crise, né, de aumento de desigualdade, de distribuição de renda e de riqueza. Você vai criando um caldo de cultura de xenofobia, né, de tentar achar um culpado para a situação. Então, o pensamento de direita, ele vai crescer. E o pensamento de direita no que ele tem de pior. É isso que a gente está vendo no mundo hoje, de modo geral. Então, desse ponto de vista, sim, né, essa política do Trump, o próprio resultado do plebiscito lá no Reino Unido, né, enfim, são uma indicação desse fenômeno. Não sei se são as políticas que a direita seguirá, mas elas expressam isso de alguma forma. Mas isso mais pelo aspecto xenofóbico, mais pelo aspecto, digamos, geopolítico, do que propriamente pelo aspecto econômico, né? Porque a direita é a maior defensora, né, do discurso do livre mercado. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida.